E aí, mais uma semana aqui. Essa semana a gente vai falar sobre otimismo versus a fé. E essa foi uma palavra que me chamou muito a atenção essa semana e por isso que eu gostaria de falar dela. Mas para começar, eu vou explicar basicamente o que é otimismo e o que é fé e onde eles se aplicam tanto na Bíblia quanto na nossa vida. Basicamente, o otimismo é acreditar em uma coisa palpável, em acreditar em algo que é possível de acontecer. Por exemplo, eu estudei muito, eu me dediquei muito, então eu estou otimista que algo vai acontecer. Isso não necessariamente é fé, porque é algo que você já consegue com as suas próprias mãos. Você não precisa da ajuda de Deus para fazer. Em contrapartida, a fé é acreditar naquilo que é impossível, acreditar naquilo que não tem como acontecer. Isso se resume em uma vaga impossível de conseguir, uma faculdade impossível de conseguir, um emprego impossível, enfim, de muitas outras coisas que não tem cabimento, a gente não tem como alcançar. E nós podemos resumir fé em três partes muito interessantes, que são elas. A fé é ver o invisível, é crer no impossível e acreditar no inacreditável. E é muito louco isso, que assim, a fé ela se resume basicamente em Hebreus 11, que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. E uma passagem, na verdade uma história bíblica que reflete isso bastante, é a história de Davi e de Saul. Saul, quando foi para o campo de batalha, se deparou com um gigante, ele fez o quê? Ele reuniu milhares de tropas, ele reuniu os melhores generais, ele reuniu as melhores armas e equipamentos humanos para enfrentar aquele gigante. Ou seja, ele teve otimismo, ele teve esperança de ganhar aquela guerra com muitas baixas e com muitas mortes, mas ele estava usando a esperança. E já Davi, quando chegou no campo de batalha para entregar marmita para os seus irmãos, ele escutou e ele não se referiu ao gigante como gigante. Ele falou: o que esse incircunciso filisteu está falando do meu Deus? E ele basicamente foi para o campo de batalha sem nenhuma arma preparada, nenhuma armadura. Ele simplesmente foi com a fé dele. Ele pegou um estilingue e algumas pedrinhas e falou: eu vou derrubar esse cara, eu vou acabar com a vida desse cara. E foi o que aconteceu. Davi foi totalmente voltado pela sua fé. Tem duas partes que refletem muito a fé, que é basicamente uma vaga de emprego impossível e uma faculdade impossível. Eu citei esses dois por quê? Porque são duas coisas que aconteceram comigo e com uma pessoa que eu conheço. Existe uma pessoa que eu tenho muito carinho, que é um líder meu, e ele conseguiu uma vaga de emprego sem ter o diploma necessário. Ou seja, todos que trabalhavam com ele eram muito mais capazes, eram muito mais preparados tecnicamente, só que não tinham a sabedoria prática que ele tinha. E aos olhos humanos era impossível ele conseguir aquela vaga, mas ele conseguiu, ele entrou naquele emprego e ele durou um bom tempo naquele emprego. E comigo aconteceu que eu já venho há muitos e muitos meses travando uma batalha, entre aspas, com Deus e perguntando: Deus, por que tu não me deu a faculdade? Por que eu não passei na prova? Por que os pontos não foram necessários? E isso foi martelando na minha cabeça. E Deus vem me dizendo não há pouco mais de 6 meses. Eu venho pedindo a Ele uma resposta e Ele vem me dizendo não. E isso é meio que um gancho do vídeo da semana passada, que Deus também diz não. E aí, parando para refletir, Deus me abençoou e abriu uma porta para mim depois de muitos nãos, e eu cheguei no objetivo que eu queria. Eu consegui a faculdade que eu queria, um bom desconto, e eu estou num lugar talvez muito melhor do que eu poderia estar se eu tivesse feito pelas minhas próprias mãos. Porque as outras provas eu estudei e eu fiz pelas minhas próprias mãos. Eu falei: simplesmente eu vou levantar, eu vou fazer e eu não preciso de Deus. E é aí que se encaixa. Muitas vezes na nossa vida, nós colocamos Deus num bolsinho, colocamos Ele nas nossas expectativas e falamos: eu vou fazer pelas minhas mãos, e quando eu precisar de Deus eu chamo. E foi isso que eu fiz. Eu fiz as provas, eu fiz os vestibulares, eu fiz tudo que eu podia fazer com as minhas próprias mãos. E quando eu não tinha mais nenhuma saída, quando eu pensei na minha cabeça: cara, eu não vou conseguir, não vai dar certo, não vai rolar, foi quando Deus se manifestou e Ele me honrou. Então o que Ele te diz hoje é basicamente isso. Ele está esperando você abandonar a sua força, Ele está esperando você parar de fazer com as suas próprias mãos, para Ele começar a fazer. Porque Deus não é um invasor, Deus não é um ditador. Ele não vai chegar no seu coração, botar o pé na porta e falar: não, para com esse projeto que você está fazendo, porque agora eu vou fazer. Ele espera a gente se cansar, Ele espera a gente olhar e falar: Deus, eu não tenho mais saída, eu só dependo de Ti para uma faculdade, eu só dependo de Ti para um emprego, eu só dependo de Ti para um relacionamento, para qualquer coisa. Quando essa hora chega, é que Ele entra em ação. E nesse período que eu passei duvidando de Deus, porque muitas das vezes quando eu recebi muitos nãos, eu comecei a duvidar de Deus. Falar: Deus, mas
será que tu não tá mais comigo? Será que eu vou ser um fracassado? Será que realmente os meus sonhos já eram? E aí Deus me veio uma frase muito forte no meu coração, que foi a seguinte: questione suas dúvidas. Então é basicamente para você que está assistindo esse vídeo, quando você estiver cabisbaixo, ou quando você estiver triste, e algum pensamento de morte, algum pensamento de suicídio, algum pensamento de talvez desistência do seu projeto, da sua vida, dos seus sonhos, vier à sua cabeça, lembre-se, isso não são os projetos de Deus para você, porque Deus falou que nós seremos príncipes na terra, mas príncipes também passam provações, e talvez isso que você esteja passando é um processo para você aprender, porque depois que eu recebi o meu sim, eu entendi que Deus também diz não. Eu estava soberbo, porque desde então Deus sempre me dava tudo o que eu pedia. Deus, eu quero uma vaga nessa escola, Deus me deu. Deus, eu quero tal coisa, Deus me deu. E eu estava mal acostumado. Então isso acontece na nossa vida também. Então a mensagem desse vídeo, a mensagem dessa semana é basicamente não deixe que os seus sentimentos atrapalhem a sua caminhada com Deus. Não deixe que Deus fique no seu bolsinho e que ele seja guardado numa caixinha, mas sim que ele seja o principal da sua vida. Então é isso, se você está passando por esse momento, nada está dando certo, as vagas não estão chegando, as oportunidades não estão chegando, simplesmente se acalme. Quando você deixar de fazer pelas suas próprias mãos, Deus vai se manifestar. Então é isso aí, muito obrigado. Você que está assistindo aqui no YouTube, já dá um curtir, já comenta aqui embaixo, manda para o máximo de pessoas possíveis. Você que está aqui no Instagram, dá um coraçãozinho, aperta no aviãozinho, manda para todo mundo para que a gente possa abençoar esse projeto cada vez mais. Aqui no Facebook é a mesma coisa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até semana que vem. Valeu!